curtição. Chão, 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 chão. Muita curtição. Chão, chão, chão. E vai leitinho até o chão. E vai leitinho até o chão. Subiu antes, viu? Vou tomar umas aulas com você da próxima. Obrigada, obrigada, obrigada. Fala, gurizada, como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um cara que é de uma família extremamente importante lá do Nordeste, mais especificamente do estado da Bahia. Bom, e como sempre, vamos utilizar o nosso grandioso CPDOC da FGV, que é, digamos assim, a nossa fonte de informação, o nosso roteirinho aqui. Vamos lá. Para começo de conversa, tu já vê o nome do cara, ó. Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto. E a pergunta que fica é, ele é neto de quem? De Antônio Carlos Magalhães, também conhecido como Toninho Malvadeza. Quer ver? Vou jogar aqui, ó, Toninho Malvadeza, vamos ver quem que aparece. Ó, nem precisei escrever nada. Já apareceu Antônio Carlos Magalhães. Eis o leão, Antônio Carlos Magalhães. Eu lembro direitinho do dia que esse cara morreu. Um dia a gente vai falar dele ainda. Vista a cara do Antônio Carlos Magalhães, do ACM, né? Cumpre lembrar que esse daí foi um dos caras mais importantes da política brasileira durante muito tempo. Inclusive é o que está dizendo aqui, ó. Foi uma das maiores lideranças políticas do Brasil no quarto final do século XX e da primeira década do século seguinte. É realmente um dos caras mais influentes da política brasileira daquela época ali. Ele chegou a ser, falando do vô do ACM Neto, o ACM, ele chegou a ser governador, senador e até ministro no governo Sarney na época. E também foi deputado federal pela Bahia. Aí aqui também faz um recorte rápido, ó, de que o pai dele, o ACM Júnior, se eu não me engano, o ACM Filho, deixa eu ver. Aqui, ó, o ACM Júnior, pai do ACM Neto, filho do ACM. Essa simpatia. E esse cara foi senador pela Bahia. E também o seu tio, Luiz Eduardo Magalhães. Vamos ver a cara dele. É esse cara aqui, ó. Luiz Eduardo Magalhães. Morreu do quê, hein? Caralho, esse Luiz Eduardo Magalhães, ele com 40 anos, ele já foi presidente da Câmara dos Deputados. Que loucura. Bom, daí aqui tá falando um pouco da história desse Luiz Eduardo Magalhães, que é irmão do ACM Júnior, né? E fala que o cara era um cara com muito potencial aí político. Aí, ó. Aqui fala que ele tinha suficiência intelectual. Não, suficiência intelectual é pra fuder, né? O que não significa que ele era inteligente, ele era o suficiente. Tino político agudo, paciência e um sorriso cirúrgico. Aí fala aqui que ele era liberal, papapá, gostava do Roberto Campos. Vamos fazer um vídeo ainda do Roberto Campos. Importante falar dele. Aí aqui finalmente fala que ele morre em 98 com um infarto. É isso. Então voltando, né? Daí já vimos o pai dele, o vô dele, o tio dele. Agora vamos falar dele. Já chega bacana a sua carreira política, começando com ele entrando no PFL. Em 99. Ainda antes de se formar em Direito pela UFBA, Universidade Federal da Bahia. Eu sempre fiquei meio receoso aqui com o nome. É UFBA? Será que fala? Não sei. Daí aqui fala do comecinho da carreira política dele, né? Ele chegou a ser assessor na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, na gestão de César Borges. Este é César Borges. Cara, de verdade, ele parece muito o cérebro do Pink Cérebro, né? De alguma maneira. E também foi presidente da diretoria estadual do PFL Jovem da Bahia. Ainda no ano de 1999, foi presidente e vice-presidente da diretoria nacional do PFL Jovem. Caralho, daí em 2002, o maluco já chega sendo eleito deputado federal pelo PFL. Puta que pariu, velho. De cara o cara já é eleito. Mas, cara, é aquela máxima, né, velho? Você tem o ACM, tá ligado?
como avô. Se você não for eleito em qualquer coisa que você tentar na Bahia naquela época, tá ligado? Com um vozinho desse aí fica mais fácil. Mas beleza, vamos lá. Daí na Câmara foi vice-líder em 2003 do PFL e destacou-se como membro da oposição, um dos mais ativos e agressivos investigadores, além de atuar como subrelator dos fundos de pensão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, uma CPMI, dos Correios. Quando esse barulhinho vem no teu ouvido, o que é que você lembra? Mensalão. Se você nunca ouviu falar do Mensalão, então, tipo assim, a sua introdução na política está sendo neste vídeo agora, tá ligado? Talvez o Mensalão tenha sido o maior escândalo de corrupção da história do Brasil até a Lava Jato. O Mensalão foi um esquema de compra de votos, como está sendo dito exatamente aqui, ó. E o nome de Luiz Inácio Lula da Silva ficou no meio desse furacão. O cara tava tipo no seu primeiro ano de governo, tá ligado? Ah, aqui embaixo explica, ó. Neste esquema, parlamentares recebiam propinas em troca de votos favoráveis a projetos de interesse do governo. Ou seja, tipo assim, você vota no parlamentar porque ele tem determinadas ideias e você acha que aquelas ideias são boas. Você vota num parlamentar também porque ele está representando determinados interesses que você tem. Então, por exemplo, eu sou um pecuarista no meio de Tocantins. Pô, a Cátia Abreu me parece uma boa opção. Eu sou meio socialista da porra do centro acadêmico, da UERJ, tá ligado? De sociologia. O Marcelo Freixo me parece uma boa opção. E o Mensalão acabava por ser um grande desvirtuamento desse sistema, de você vota na pessoa porque você confia nela, porque você concorda com ela, fazendo com que o governo conseguisse fazer uma espécie de homogeneização artificial do Congresso, para conseguir passar o que ele precisava. E aqui, gurizada, aqui... Eu já falei disso em algum outro vídeo, eu não vou lembrar agora qual. Mas que a CPMI dos Correios, ela teve como ponto de partida a denúncia do esquema de corrupção naquele órgão público, os Correios, comandado por pessoas nomeadas pelo então presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, Roberto Jefferson. Também conhecido como Bob Jeff. Essa simpatia aqui. Aqui antes dele fazer a redução do estômago, ó. Esse processo aí começou com o Roberto Jefferson jogando a merda no ventilador, dando uma entrevista para as páginas amarelas da Veja, em que ele falava que existia uma espécie de mensalão, fazendo uma espécie de referência à ideia de mesada, né, que você dá para os seus filhos, tá ligado? Você dá uma mesada para a criança lá, tipo, comprar as coisas dela, fazer as coisas dela, não encher o saco. Era mais ou menos essa ideia, o mensalão. Daí nessa subrelatoria que o ACM Neto participou, né, a subrelatoria de fundos de pensão da CPMI dos Correios, o ACM Neto me pediu logo o indiciamento de 49 pessoas que estariam envolvidas com fundos de pensão ou entidades financeiras responsáveis pelo desvio de 700 milhões dos fundos de pensão de empresas estatais no período de 2000 a 2005. A ACM Neto já chegou dando bicuda na porra do Congresso. Neste relatório, a ACM Neto pediu ainda ao Ministério Público Federal que fossem investigados contratos de patrocínios celebrados entre a Telemar e a empresa Gamecorp, da qual o filho do presidente Lula, o Lulinha, era um dos sócios. Eu lembro disso. Cara, eu lembro que eu estava em Brasília quando estourou o Mensalão. Isso é uma memória muito maluca. E eu lembro de eu já pensar, tipo, vendo o jornal, eu tava olhando aquilo tudo e pensando com a minha mãe, assim, né, do lado. Tipo, caralho, alguma coisa muito merda tá acontecendo, tá ligado? Eu tenho essa memória. Tá, daí na legislatura 2003-2007, a ACM Neto foi ainda titular da Comissão de Constituição e Justiça. Pô, cara... não parece que passou batido pela Câmara, né? Daí ele ganhou de novo nas eleições de 2006, né, sendo reeleito, e entre 2007 e 2008 ele foi vice-líder dos Democratas de novo. E aí aqui explica, né, que o DEM era o novo nome do PFL, né?
A gente já contou essa história para vocês algumas vezes aqui no Quem É, né? Que o DEM é o PFL, só que trocou a sigla. E aí chegou até a ser líder do novo partido lá. Muito bom. Aí aqui também ele foi vice-presidente e corregedor da mesa diretora da casa e titular das comissões permanentes de Ciência, Tecnologia, Comunicação Informática e Constituição e Justiça. Daí nas eleições de 2008, a ACM Neto concorreu na legenda do DEM à prefeitura de Salvador, não chegando a disputar o segundo turno do pleito. Porra! O vencedor então foi o tal do João Henrique, do PMDB, reeleito com apoio do DEM no segundo turno das eleições. Vamos ver a cara desse cara. Eis o João Henrique. Aparentemente ele tá pedindo emprego. Porra, galanzão, velho. Ó aqui, ó. Caralho. Porra. Cara de ator de pornô chanchado esse cara aí, ó. Bonitão. Olhando pro além, papapá. Tá certo. Ele pistola aqui, ó. Voltando para Semineto. Daí não ganhou a prefeitura lá em Salvador. Apoiou o prefeito. No caso, o cara que foi reeleito, né? O João Henrique. Daí ele voltou para a Câmara. E foi líder do seu partido na Câmara, né? E foi reeleito em 2010. Obtendo a maior votação do estado. O vô dele morreu quando mesmo? Pô, entrei aqui no CPDOC, né? Do ACM mesmo, no vozão. E, pô, ele morreu em 2007. Então a gente já tá falando aqui de um ACM Neto que já tá caminhando sozinho. Então ele recebeu 328.450 votos sem ter o vozinho do lado para tirar foto. E daí ele defendeu até o aumento do salário mínimo. É isso aqui? Veja se vocês entendem a mesma coisa que eu. Nesse ano defendeu no plenário proposta de aumento do mínimo para 560. É o salário mínimo? Fica aí, né, a dúvida, né? E foi apontado como o sexto parlamentar mais influente do Congresso. Congresso, sempre lembrando, junta a Câmara e o Senado, né? Parabéns, mano. Em 2012 foi lançado pelo seu partido, candidato à prefeitura em Salvador. Então você via que o sonho do cara ali era ser prefeito de Salvador, o cara que tava afim mesmo. No pleito de outubro desse ano, ele ficou em primeiro lugar. 2012 ele já havia sido eleito, então, qualificando-se para disputar o segundo turno contra o petista Nelson Pellegrino. Não. Ele ainda não foi eleito. Ele vai disputar o segundo turno. Vamos ver se ele ganha essa porra. E aí ele é eleito prefeito de Salvador com 717 mil e cacetadas votos. Nossa, com 53,51% dos votos válidos. O Nelson Pellegrino ficou com 46,49%. Eles são ali relativamente apertada, mas né. Nelson Pellegrino, que era do PT, a gente já vai ver o rosto dele, que era apoiado obviamente, né, ia ser apoiado por ele, pelo Jacques Wagner. Vamos ver a cara desse pessoal. Ex-Nelson Pellegrino. Pô, galanzão, Nelson Pellegrino, olha lá. Ele fica melhor de barba, ele sem barba fica meio que sem queixo, assim. E aqui então, Jacques Wagner. Esse senhor aqui, ó. Cara importantíssimo aí da Bahia. E que um dia a gente ainda faz um vídeo sobre ele. Altas tretas. Petistas os dois, tá? Nelson Pellegrino, Jacques Wagner, PT. PT Bahia. E aí, no segundo turno, ele ainda, o ACM Neto, contou com a participação do apoio do PMDB de Gedel Vieira Lima. Você tá ligado, Gedel Vieira Lima? Que era um adversário tradicional de sua família. Para não perder o hábito, vamos mostrar a cara dele. Esse aqui é o Gedel.
Aqui parece o Napoleão. E qual que é o nome do outro porco do Revolução dos Bichos? Napoleão e não sei o que. Foda-se. Gedel Vieira Lima, que caso vocês não se lembrem, é o cara que foi apreendido milhões de reais em notas num apartamento dele. Eu não sei se já contei isso em algum outro vídeo, mas quando aconteceu essa apreensão aqui, eu fiquei sabendo ao vivo, e não foi por jornal, Simplesmente eu estava na faculdade, o meu amigo estava do meu lado e ele falou, cara, aparentemente a polícia está entrando no AP do Gedel Vieira Lima. Eu falei, como assim, cara? A minha tia, a minha tia tem AP lá, cara. E a polícia tá indo pegar alguma coisa lá no negócio do cara. E, tipo, a gente ficou sabendo assim, daqui a pouco aparece na porra de tudo que é rede, tá ligado? Uma parada dessa, coisa engraçada, né? É, Gedel, tô de olho em você, rapaz. Isso aqui não foge. Daí então, ACM Neto é eleito prefeito de Salvador. Caralho. Daí ele afirma que buscaria auxílio de uma consultoria externa para elaborar uma nova estrutura administrativa no município e que seus primeiros dias de governo seriam pautados por medidas pouco populares, como cortes de cargos de confiança e revisões de contratos, para que houvesse verbas para intervenções urgentes na cidade. Pelo que está aparecendo aqui, o ACM Neto é um cara meio duro, né? Não sei, digam-me vocês. Enfim, né? E aí só relembrando, ele entrou na prefeitura substituindo o João Henrique Carneiro, aquele cara que eu mostrei para vocês, do porno chanchada. Tá, daí aqui fala um pouco sobre a sua gestão como prefeito, né? Fala que a sua gestão foi marcada pela revitalização na orla da capital baiana, que é sempre importante, uma cidade turística, né? Pelo recapeamento de ruas e também foi criticado pela negligência que ele teve nos investimentos à saúde e educação. Um prefeito normal brasileiro. E foi avaliado como o prefeito de maior índice entre 13 capitais. Porra, por que só 13, mano? Por que só 13? Enfim, por pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, segundo a qual ele teria 84% de aprovação da população soteropolitana. Cara, eu acho esse gentílico soteropolitano lindo, velho. Lindo, eu não tenho ideia de onde que vem, mas é muito bonito. Soteropolitano, parabéns. Bom, daí então acaba o mandato dele e começa as eleições de 2016. E aí ele consegue fazer uma coligação com 15 partidos, incluindo o PMDB baiano, que tem o Gedel Vieira Lima, que é o cara das malas, que eu já mostrei para vocês, e que aparentemente é um adversário histórico aqui, né, pelo que está dizendo aqui. Tanto é que o PMDB conseguiu jogar aqui o tal do Bruno Reis para vice de ACM Neto na prefeitura de Salvador. E ainda conseguiu trazer para si o PSDB, que fez com que eles tivessem um número grande o suficiente para ter um puto horário eleitoral ali na TV e na rádio. Daí ele não ganhou a eleição, ele atropelou na eleição, obtendo mais de 70% de todos os votos para conseguir a capital baiana, derrotando logo no primeiro turno o PCdoB, né? Que vinha com Alice Portugal, quem obteve apenas 14% e alguns quebrados de votos da capital baiana. E mais, ele ainda conseguiu colocar 70% das cadeiras de vereadores a seu favor ali na porra da Câmara dos Vereadores. Vamos ver a cara da Alice Portugal. Ex-Alice Portugal. Pois é. Daí a gente já vê a receita de como fazer com que o PMDB, o PSDB e o DEM se alinhem tudo. Mete alguém do PCdoB contra, né? Aqui ela, ó. Então é isso. Ela aqui novinha, na época da faculdade, provavelmente chapada, o olhinho dela. Voltando. Quem é que fala que já começou a pensar em sua candidatura nas eleições gerais de 2018? O que ele iria querer em 2018? Não ficou claro. Em dezembro seguinte, e começou a dar merda, TRE da Bahia rejeitou suas contas da campanha eleitoral de 2016.
Nossa, cara, aí o juiz, esse Oswaldo Rosa Filho, determinou que o ACM Neto devolvesse R$ 370 mil aos cofres públicos em função de irregularidades na prestação de contas e utilização de recursos do fundo partidário de forma não comprovada. O processo ainda estava sendo julgado em primeira instância e caberia recurso no próprio TRE. Iniciou seu novo mandato à frente do Executivo da capital baiana em 1º de janeiro de 2017 e em sua posse ele falou que o contingenciamento de gastos deveria continuar, assim como a prioridade aos mais pobres. Daqui fala que ele é casado com a Lídia Salles, fora Salles. Daqui fala que ele casou-se com a médica Lídia Fora Salles de Magalhães, com quem teve 2 filhas. Tá, mas daí ele se separou daquela mulher lá e casou-se com essa Mariana Barreto. Eu sei que aqui não é fififi, né, gente? Mas vamos deixar claro com quem que o homem tá casado, né? Tá casado com essa gatíssima aqui, Mariana Barreto. Aqui fala que a celebração discretíssima e rápida foi comandada pela juíza Laura Scaldaferri Pessoa. E foda-se, e foda-se, e foda-se. Mas se engana quem pensa que ele ainda é prefeito de Salvador. Lembra que ele conseguiu juntar um pessoal aí para virar aliado dele na última eleição? E tinha um cara chamado Bruno Reis, lembram? Olha quem é o atual prefeito de Salvador. Vida tem dessas. Bruno Reis. Parabéns, Bruno Reis. E bom, e hoje o ACM Neto não é mais prefeito de Salvador e não tem nenhum cargo público, mas segue sendo presidente do DEM, o Democratas. E bom, fazendo esse sobrevoo en passant aí sobre a biografia, o histórico de ACM Neto, eu vou finalizando esse vídeo aqui e vou já chamando vocês para curtirem esse vídeo, comentarem no vídeo, compartilharem o conhecimento desse vídeo, seguirem a nossa página lá no Instagram, @toca.cg, para que daí vocês consigam acompanhar mais e mais e mais esse projeto maravilhoso que a gente está fazendo aqui e que não cresce, mas que uma hora vai crescer se Deus quiser. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado para todos vocês e transem!